Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é como eu, um amante da leitura, ou está começando, quer conhecer mais sobre livros, sobre autores, sobre personagens, você chegou aqui no lugar certo. Então eu sou o Custódio e a partir de hoje a gente vai ter conversas maravilhosas aqui, falando desse tema, preparado com muito carinho para vocês. Sempre com um convidado especial. O de hoje é especialíssimo. Já eu falo um pouquinho dele, apresento ele para vocês. Antes disso, só queria convidar vocês para nos acompanhar aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Spotify. E para a gente começar aqui, quem está com a gente aqui hoje, porque, meus queridos, a gente não brinca a gente não brinca com o que a gente faz. A gente começa já com o sarrafo já lá em cima mesmo. A gente vai começar aqui hoje com o nosso querido Pedro Pacífico do Bookster. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É um mega de um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, Custódio. Obrigado, pessoal. Bem-vindos aqui. Uma honra estar nesse primeiro episódio. Eu acho que iniciativas como essa, né, que tem como objetivo trazer discussões e conversas mesmo sobre leitura, são muito necessárias. Então, eu fico muito feliz que está nascendo esse podcast e é uma honra estar aqui com você. Maravilhoso. O prazer é todo nosso. Você sabe que, para quem, acho que muita gente conhece o Pedro, né, pelo tamanho que ele é e tudo, mas para quem não conhece, o Pedro é advogado, né, de profissão e um leitor, amante da leitura. Eu falei para ele um dia que eu convidei ele que assim, esse podcast é muito inspirado na história dele, porque a nossa ideia aqui justamente era trazer uma pessoa que não fosse de literatura para falar de leitura e literatura. Porque eu acho que nessa hora você traz a literatura mais pro chão, vamos dizer assim. Você deixa o assunto mais simples, você deixa ele mais natural, você deixa ele mais acessível. Então, a gente se inspirou bastante nessa história, que é o que você vem construindo brilhantemente aí com esse tema, para começar essa jornada aí que a gente está começando hoje. Obrigado de novo pela inspiração aí. E então o Pedro, além de advogado, amante de leitura, ele tem uma série de outras coisas, uma série de outros projetos, né? Ele tem um podcast chamado Daria um Livro, ele tem o Clube de Leitura, o Bookster pelo Mundo, ele tem o Desafio Bookster, né? Que tem um livro todo mês. Uma série de coisas, a gente vai falar de cada uma delas aqui no decorrer da nossa conversa. Mas eu queria perguntar para o Pedro, tudo isso, só para eu falar já parece muita coisa. E ele que produz conteúdo ali o tempo inteiro, parece que ele está sempre com o celular ligado ali na frente dele. Pedro, como é que você dá conta de tudo isso? Como você encaixa tudo isso na sua vida? Realmente, essa é uma das perguntas que mais me fazem. E eu não tenho muito uma resposta pronta, né? Não tenho um segredo, assim, de como organizar a minha rotina. Eu brinco que é um dia por vez, né? Apagando os fogos, aí os incêndios que aparecem no dia a dia e tentando me organizar com essa minha paixão que acabou crescendo, né, com a leitura. Nunca imaginei que eu ia trabalhar também com isso. Eu sempre me via como Pedro advogado e aos poucos eu fui entendendo que o Bookster, de uma brincadeira, de um hobby, começou a se transformar num trabalho, né? Quando você vê que você tem responsabilidades, que você tem entregas, que você tem parcerias, que você tem um público lá que espera o seu conteúdo. Isso vira um trabalho. Quando todo dia você tem que postar alguma coisa. Mas aí eu fui entender também que era um trabalho que eu amava muito. Então eu fui pensando como é que eu vou conseguir encaixar isso no meu dia a dia, né? Até para poder participar de programas como esse, poder participar de entrevistas, fazer clube do livro, mediação e tal, ao mesmo tempo que eu estou numa rotina de segunda a sexta, no mínimo, o dia inteiro no escritório. Então, o que eu faço é tentar, eu penso como se fosse dois trabalhos mesmo, assim, né? Eu tenho um trabalho duplo. Hoje em dia eu não me vejo só como advogado. E aí a ideia é que eu vou assim acertando, esse dia eu tô mais flexível no trabalho, então eu vou marcar alguma coisa aqui, fazer usando o fim de semana também. E eu brinco assim, que a gente não pode romantizar também essa vida corrida, né? Que é muito estresse e muita ansiedade que causa. Mas eu tenho uns doidos que nem a gente dispostos aí a correr para conseguir produzir o conteúdo. Então, às vezes eu falo, gente, podia hoje não precisar postar nada, né? Mas não dá, tem que postar todo dia, não tem fim de semana pra rede social. Porque a sua audiência espera isso de você, né? E aí você não posta uma coisa, já começa a aparecer. Se eu fico um dia sem postar, acho que eu
quase nunca fico mais... Ai, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa, sabe? Eu falo, gente, não, só cansado mesmo. Não, às vezes quando você faz aquele post, o Ask Me a Question, eu falo, cara, como que o Pedro dá conta? Imagina quantas perguntas ele não recebe e de tal. tudo. E assim, eu brinco, falo, gente, a princípio é um Instagram mais de livro, né? Mas vem pergunta de tudo que você pode imaginar. Assim, a criatividade das pessoas é ampla. E eu me divirto também. Algumas até você reposta pra fazer uma brincadeira em cima, né? É uma coisa de brincadeiras, porque eu entendo a curiosidade das pessoas quando seguem alguém, e eu acho que a rede social hoje em dia é muito isso, ninguém tá querendo seguir também, às vezes, só uma página sobre um assunto. Quer seguir uma pessoa, entender quem que tá produzindo aquele conteúdo, o que tá por trás daquilo, daqueles gostos literários, né? Por que eu gosto de um autor, não gosto de outro, até para que a pessoa possa se identificar. Então, eu acho normal essa curiosidade e eu entendo totalmente. Então, eu prefiro dar risada do que ter como algumas pessoas que ficam bravas e ficam meio achando que a privacidade está sendo atacada, né? Então, eu prefiro ver de outra forma. Muito legal. É porque você já tá se propondo ali também, né? A partir do momento que você faz essa proposta, é mais interessante. Você é um leitor mega assíduo, né? Obviamente, por conta de tudo que você tá criando e produzindo. De onde começou isso? Assim, você foi uma criança que leu muito? Qual o incentivo da família? Isso tem alguma relação com Pedro leitor e produtor de conteúdo nesse aspecto que é hoje? É engraçado porque a resposta acho que é um pouco diferente do que muita gente imagina, que não era uma criança muito leitora. Minha família não é de leitores. Até hoje, assim, eu brinco que é uma luta para conseguir, assim, incentivar e fazer com que meus pais e minhas irmãs leiam. Eu acho que eu puxei todo o gosto da leitura pela família, sabe? Veio tudo para mim. E então, não nasci num ambiente de livros. Eu vejo pessoas assim que eu conheci por conta do Bookster, né, desse mundo literário, que já nascem numa família de pessoas que trabalham com livros, em editoras, escritores, né, autoras, autores, em bibliotecas, em casa, e né, já pegando em clássicos aí com 10 anos. Eu não fui assim. Eu tinha um gosto pela leitura, mas era um gosto... eu pedia para comprar um livro, na livraria eu gostava de ir, dar uma olhada, ficar meio sem saber. E quando eu achava uma coisa legal, eu lia, mas ficava um tempão sem ler, às vezes. E aí eu acho que na adolescência até piorou um pouquinho. Eu lembro muito de ter minhas avós, eu acho que eram as figuras mais próximas de mim que liam. Eu ficava curioso para saber o que elas liam. E até tem um livro aqui na mesa, não posso falar o título? Pode. O Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, né? Que eu amo o Gabriel Garcia Marques. E até tem uma história engraçada, porque esse livro, eu tava fazendo uma viagem com a minha avó, a gente tava, eu mais 2 primos e meus avós, viajando pelo Alasca. E aí, minha avó tava lendo esse livro e eu fiquei assim, gente, que minha avó... Eu tinha, sei lá, 10 anos. Livro de... o título, Memória Minhas Putas, fiquei imaginando, assim, e essa capa com o senhor. Eu falei, gente, minha criatividade, assim, foi a mil, né? E aí, hoje em dia, eu brinco, eu falo, gente, quem diria que eu ia depois me apaixonar pelo autor? Então, quando eu lembro de livros da minha infância, muito a figura das minhas avós. E hoje em dia elas pedem um monte de dicas pra mim. Mas aí eu acho que piorou depois com um pouco quando adolescente. Eu acho que veio aquela ideia de livros obrigatórios na escola, na faculdade. Um pouco antes da faculdade mesmo, na escola. Aquela coisa de clássicos que você não tá talvez pronto pra ler, ou que não tem vontade. Não te ensinam a ler por prazer, né? Uma coisa de obrigação por fazer uma prova. E aí quando eu passei pra faculdade e descobri que existia um mundo virtual de influenciadores literários, né? Ainda era muito inicial isso. Tinha pessoas que já estavam há muito tempo lá, na verdade, fazendo em YouTube, até em blogs, mas eu não conhecia. Então, quando eu conheci, já foi mais Instagram, e aí sim virou a chavinha pra mim, de falar, não, olha esse mundo maravilhoso de livros que você não sabia que existia, vamos perder esses preconceitos literários que você veio aí da escola, de traumas de clássico, de achar que o livro ia ser difícil e tal. Então, acho que foi aí que foi a virada de chave. Assim, eu estava no meio da faculdade e foi realmente esse mundo digital que fez eu enxergar a leitura de outra forma. Legal. E o seu pai é uma pessoa hoje mega influente, né, nas suas redes sociais, inclusive, né? Lembro de uma viagem que você fez, que você deixou o perfil com ele, inclusive.
Qual a influência dele nisso, assim? Onde ele entra assim, nesse contexto? Porque ele é apaixonante, né? Sim, daqui a pouco ele vai ter um Bookster pai, As né? pessoas falam, faz ele criar um Instagram dele. Eu falo, gente, não, imagina, eu vou perder o controle do meu pai, não posso, né? Tem que estar lá comigo pra eu controlar. Mas foi uma ideia, assim, que eu tinha, porque meu pai, ele é muito carismático. Eu acho que até isso de estar numa rede social me expondo, falando, não sei se eu imaginaria que eu faria isso, né? Talvez eu me via como uma pessoa não mais tímida, mas talvez um pouco mais reservada, assim. E aos poucos, eu acho que eu fui me inspirando nele, acho que nessa forma de me comunicar com as pessoas, sabe? De conseguir cativar as pessoas, de transmitir, eu acho que o que eu queria transmitir de uma forma interessante, legal. Então isso eu me inspirei muito nele. E aí eu falava, gente, as pessoas precisam conhecer meu pai, porque quem conhece ama de paixão. Aí veio essa ideia de uma viagem e aí ele me brincava, você precisa tirar férias do Bookster. Porque é isso, eu viajava do Bookster comigo. Aí, viagem ainda mais, aumenta. Exato. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer então o seguinte, você quer que eu tire férias? Mas agora você vai ter que assumir. Porque não dá pra deixar lá parado. Ele, mas como assim? Não sei o que eu falei, não. Mas ele falou, mas eu nem sei postar. Que é isso? Ele é realmente ruim de internet. Aí eu falei, não, tudo bem. Seguinte, a minha irmã já tá com ele, eles estavam na praia na época, eu já tava viajando, eu falei assim, a Bruna vai te ajudar a postar, né, fazer a parte técnica, mas o script é livre seu. Lógico que, pelo amor de Deus, eu falei, Bruna, não deixa ele passar de qualquer ponto. Aí foi uma coisa natural, assim, eu falei, pode ou as pessoas não entenderem nada, ou as pessoas adorarem, e as pessoas se apaixonaram. Então, hoje em dia ele acabou virando uma figura recorrente, já participou até de propagandas, né, de publicidade. Sim. E realmente, ele é aquela pessoa, assim, o que aparece nas telas é exatamente ele no dia a dia, sabe? Muito legal. Acho que você trouxe bastante essa gentileza que ele parece, que ele passa. Muito, tudo, é maravilhoso. Na sua relação com ele. O que é muito legal, o que é muito bonito. E eu acho que, assim, estava até falando com a Vivi um pouquinho antes de você chegar, assim, o quanto você é gentil em tudo que você faz, assim, fica muito claro, assim, por mais que não seja dito, mas fica muito claro, assim, no comportamento, em tudo que você se propõe a fazer. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que é uma questão que sempre as pessoas têm muito, né? Ler um livro por vez ou ler vários livros ao mesmo tempo? Realmente, é uma dúvida que aparece, principalmente de pessoas que eu acho que se deparam nas redes sociais com criadores de conteúdo, né, que falam de livros. É comum que esses criadores leiam vários livros ao mesmo tempo. A pessoa fala, gente, mas como isso, né? Será que eu tô fazendo errado de ler só um? E aí aparece uma pergunta, fala um pouquinho mais disso. E realmente, não tem, né, uma regra, não tem o que é melhor. Eu acho que vai ser o que é melhor para você. Vale você tentar se desafiar. Eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu acho que tem vários benefícios, até mesmo de ritmo de leitura, né? Quando você está, às vezes, com um livro fininho, tudo bem ler só um rápido, mas se tá um livro grande, né? Eu tô, por exemplo, terminando agora o Conde de Monte Cristo, que tem 1.500 páginas. Se eu ficasse só com ele, lendo, né? Eu acho que eu ia cansar um pouquinho, porque quando eu alterno as leituras, então eu leio de 2 a 3 livros ao mesmo tempo, eu acabo ganhando um fôlegozinho, porque aí se eu fico um dia sem ler o Conde, né, tô lendo o outro, aí já fico um pouco saudade, sabe? Então eu acho que isso me ajuda no ritmo e também ajuda, eu acho que até a diversificar a leitura, porque a ideia é escolher livros bem diferentes, lógico, para não confundir temas. Se realmente você pegar 2 romances históricos que passam na mesma época, vai dar um nó no cérebro. Sim. 2 romances russos com aqueles nomes. Personagem com o mesmo nome. Ferrou. Então, por favor, tenta diversificar. Às vezes até um de ficção, de não ficção. Isso até, eu dou essa dica até para pessoas que têm dificuldade, uma relutância em ler livro de ficção, porque acho que é um pouco perda de tempo. Eu falo, faz o seguinte, tudo bem, você quer continuar com seus de não ficção? Mas lê junto um livro de ficção, você vai ver. E aí pode ser uma boa, até uma porta de entrada, sabe? Para esse tipo de literatura que a pessoa não está acostumada. Então acho que tem benefícios. Mas se você sentir que não, eu gosto de entrar, mergulhar naquele livro, focar e só trocar quando eu terminar, tudo bem, tá ótimo. Não tem uma regra certa. Legal. Mas tem um projeto que é focado num livro único. Exato. Que é o Desafio Bookster. Exato, porque apesar de... É isso, como eu tô lendo sempre mais de um livro ao mesmo tempo, eu consigo
ter mais de um projeto ao mesmo tempo. Então, o Desafio Bookster começou, acho que esse é o 3º ou 4º ano que eu tô fazendo. É uma ideia de trazer temas diferentes nas minhas leituras e nas leituras das pessoas que estão me seguindo, né? Então, a ideia é cada ano trazer um tema diferente, né, que vai pautar as escolhas dos livros, um livro cada mês, e ler esse livro com as pessoas, né? Fazer com que... Acho legal de ver pessoas lendo o mesmo livro que eu, até porque depois, quando eu for postar resenha ou fizer comentários durante a leitura, a pessoa vai conseguir também acompanhar aquilo e compartilhar experiências. As pessoas, né, às vezes eu tô gostando, aí recebo uma mensagem, nossa, eu não tô gostando, ou eu tô amando, eu não tô gostando tanto. E aí esse ano foi literatura contemporânea nacional, que eu acho que é pouco ainda valorizada, né? A gente teve no último ano o boom do Torturado, que foi uma coisa maravilhosa. Fazia tempo que a gente não via um livro de ficção de literatura nacional contemporânea assim estourado nas listas de mais vendidos, então foi algo muito positivo. Também teve Tudo é Rio, que tá vendendo até muito hoje, né? Até hoje, até hoje. Sai da lista dos exato, 10 ali, exato, maravilhoso. E eu acho que isso, né, serviu para mostrar assim, tem muita coisa boa como o Torturado que a gente pode ler, sabe? E foi isso aí, a ideia foi escolher só autores nacionais contemporâneos pra gente ler um livro por mês, e tá dando super certo. Eu acho que tanto de ver pessoas falando, realmente eu não leria esses livros talvez por conta própria, não conheceria, até de ver o feedback que eu recebo dos autores, sabe? Que mandam mensagem agradecendo, falando, não sabe como isso é importante, pô, fiquei tão feliz quando eu vi que você escolheu o meu livro, não sei o quê. Então esse tipo de troca é maravilhosa, e eu tô lá pra isso, sabe? É isso, incentivar a leitura, realmente esse é o meu maior propósito, é fazer com que outras pessoas conheçam esse poder de transformação que a leitura é pra mim, e que eu sei que é pra muitas pessoas, imagino que pra você também, até já vi que tem tatuagem também de livros, né? Eu também tenho a minha, e é isso. Eu acho que quando você entende e é picado pelo mosquitinho da literatura, não tem volta. Não tem volta, né? Ótimo você tocar nesse ponto. Eu também sou um puta incentivador aí também dessa literatura nacional, né? Adoro. Eu acabei de ler o livro da Jarid. Sim. Corpo Desfeito, nossa, se não eu tô me engano. lendo. É maravilhoso. Nossa, o Tito Leite. Gente. Então, assim, pessoas assim do interior. Não, esse da Jarid tá difícil, porque, nossa, é triste, né? Meu triste. Deus. É muito triste, é muito sofrido. Ai, a que vida da Amanda. meu Deus. Até a Jarid mandou mensagem. Falando que ficou muito feliz, que gostava do meu trabalho. Aí eu falei, não, tô animado. Aí comecei a ler e falei, meu Deus, eu não vou, eu tô sofrendo. Fala que vai melhorar. Lembra pra mim que é ficção, né? Mas infelizmente é aquela ficção que é um retrato da realidade, né? Então, isso o que deixa a situação ainda mais triste. Sim. A figura do avô, né? Nossa, é denso. Mas isso, a literatura brasileira maravilhosa, atual, né? Uma jovem do Ceará que está escrevendo muito. O primeiro romance, né? Ela já escreve cordéis, já ganhou prêmios literários também. E agora está com o primeiro romance, já um romance maravilhoso. Sim. O que você acha que esses novos autores, que graças a Deus eles estão surgindo, que as pessoas cada vez mais têm lido esse tipo de conteúdo, o que você acha que eles estão construindo, assim? Que legado que eles estão deixando? Assim, eles estão trazendo novos entrantes para a leitura? Eu acho que quando a gente pensa, né, em literatura brasileira, vem muito à cabeça os clássicos, né? Sim. E faltava um pouco de referência, eu acho, para as pessoas. Isso me assustava um pouco quando eu pensava assim, chegava para pessoas que gostam de ler, eu perguntava, fala 5 brasileiros, autoras ou autores brasileiros atuais, né? A pessoa não sabia falar 5. Nossa. E aí, quando a gente vê que a literatura, né, de outros países, né, países europeus, Estados Unidos, você vê que é uma literatura que a pessoa sabe falar 5 autores japoneses, mas não sabe falar 5 brasileiros. Exato. Isso era muito triste. Então, os autores já estão construindo algo muito legal, uma identidade nacional da literatura, escrevendo sobre temas que a gente se identifica, que é a nossa realidade, ainda que a gente não viva essa realidade, é uma realidade que está a alguns metros da gente, que está, né, em outra cidade, que está... É o nosso país, é a nossa cultura, então isso é a valorização pura da nossa cultura. Sim. A gente valorizar esse tipo de trabalho porque eles estão sendo produzidos, né? Sim. E eu acho que vai das pessoas entenderem que precisa ter uma certa disposição e na hora de escolher um livro, pensando em diversidade, né? Pensando não só na história do livro, mas
qual a categoria desse livro, né? Escrito por quem? Exato. O que isso vai trazer de diversidade na minha estante? Então, eu acho que é importantíssimo a gente dar esse olhar. E de autores, aí quando a gente pensa, né, autores brasileiros, não só São Paulo, Rio, né, que é um eixo que tem autores mais conhecidos, mas Brasil todo, é maravilhoso, é rico, é muito rico. Tem muito autor bom, autora. E se a gente não incentiva, isso é outro ponto, se a gente não lê, eles vão acabar escrevendo cada vez menos, porque não tem incentivo. Não tem eles precisam vender livro, eles né? precisam, né, trabalhar, que é um trabalho também. Então, isso é muito difícil, né? Eu acho que um ajuda o outro, né? Exato. Não, perfeito, maravilhoso. Aliás, beijo aí para toda essa galera nova aí da literatura, né? Socorro Racioli, Nara Vidal, Carla Madeira, Jefferson Tenório, Itamar. Então, assim... É tão gratificante, Aline Bey, que está produzindo coisas tão maravilhosas, né? E trazendo tão jovens, né? E produzindo coisas em altíssimo nível, né? Com muita sensibilidade e tudo. Então, um beijo aí para todo mundo. Minha admiração total. Total também. Aqui desse lado a mesma coisa também. Você estava falando um pouco ali do Conde de Monte Cristo, né? Sobre esses clássicos, agora só virando um pouquinho a chave ali, teve algum que você leu, que você tentou ler e não engrenou, assim? Sim. Aliás, desculpa, só aproveitar a mesma pergunta, porque eu vi um vídeo seu falando de 3 clássicos que você queria ler ainda, acho que era um vídeo de, sei lá, 2018, 2019. Eu lembro que tinha o Conde de Monte Cristo, tinha um Defeito de Cor e tinha, se não me engano, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então... Você já leu esses livros e tem algum que você começou e falou, cara, vai ser muito esforço para mim aqui? Porque é um desafio ler um calhamaço, pegar um calhamaço, né? Sim. Sobre esse vídeo, acho que agora que você falou, lembrei. Eu li Um Defeito de Cor, maravilhoso, literatura também brasileira, contemporânea, assim. Leiam, por favor, é um calhamaço, mas vale cada página. Até tem uma edição nova que tá muito linda. Então, se já for garantir a sua, já garante nessa edição que vale a pena. Não, já li, eu li a Dourada. Maravilhoso. Eu também li a Dourada, mas essa nova quero comprar só pra ter a edição nova. E aí, então eu li o Defeito de Cor, e aí tô terminando de ler o Conde de Monte Cristo, tô adorando, Os Miseráveis ainda não li. Então, realmente, eu faço essas metas minhas e não compro, mas tá tudo bem. Só de imaginar que eu vou ler já dá um gostinho a mais. Mas um dia eu vou ler ainda Os Miseráveis, que também as pessoas amam. Sim. Mas... é normal a gente não se identificar com algum livro, né? Isso, seja ele, às vezes, livros curtos que realmente falam, não vai rolar. Um livro, por exemplo, um clássico curto que eu terminei de ler, mas não é um livro que eu não gostei muito, é O Velho e o Mar, do Hemingway. Tem gente que adora, assim, foi um livro que pra mim... eu já li e também não tive o impacto que as pessoas falam que o livro tem. Também. Então, tem um livro curto, que no princípio era pra esperar. Pra mim, assim, foi uma lutinha pra terminar, sabe? E uma coisa que eu acho de clássicos, que eu gosto muito de falar, que as pessoas têm um certo receio, né? Achando que, por ter sido escrito há muito tempo, vai ser um livro difícil, né? Vai ser um livro com uma escrita mais rebuscada e tal. E aí, o que eu acho, né? A gente tem em mente. Primeiro... se eles estão aqui sendo vendidos até hoje, né, e lidos e comentados, é porque eles têm algo que se manteve no tempo, né, que se mantém muito atual. E isso que faz, eu acho, de um livro um clássico. É a questão de trazer temas universais, temas que, escritos há 300 anos ou hoje, eles vão ser atuais, você vai se identificar, né, eles vão tratar sobre sentimentos humanos, sobre emoções, e isso nunca fica datado. E o outro ponto que eu acho interessante falar é, quando a gente pensa em livros escritos por autores de outros países, quando tem uma tradução para o português, ainda que a escrita seja mais antiga no original, na tradução melhora. Então, fica até mais fácil, sabe? Você lê, às vezes, um traduzido, por exemplo. Se você pega um livro para ler num francês que é muito original daquele autor, muito rebuscado, talvez seja mais difícil. Quando você lê num português, uma tradução mais atual... não é que ele vai também contemporaneizar a linguagem, não, mas vai ser uma coisa mais fácil, tranquila de ler, sabe? Então é isso. Então os clássicos percam esse medo de ler os clássicos, porque no fim, quando a gente deixa de ler os clássicos, quem tá perdendo é a gente, eu acho só. Sim, eu sou um fã. Sem dúvida. Eu tava vendo até uma edição que saiu agora
da Ana Karenina, né? E muito engraçado, porque assim, eu já peguei esse livro várias vezes, eu falo, vou comprar porque eu quero ler. Aí eu falo, será que eu vou ler mesmo e tudo? E sempre que eu pego um livro novo que eu quero ler, eu sempre leio um pouquinho ali o primeiro parágrafo e tudo, pelo menos a primeira página. Eu adoro quando você posta, que você coloca a resenha, a primeira página, porque dá pra gente sentir o livro, dá pra sentir a forma, né? Se é o jeito que a gente gosta de ler e tal. Eu acho incrível. E aí, só pra falar assim, porque eu já tinha as versões mais antigas dessa edição, sempre tem uma frase, né, ali no começo que é super impactante sobre a questão das famílias. As famílias boas têm os mesmos problemas e as famílias pobres, é mais ou menos isso, né? As famílias pobres, cada um tem o seu problema. E a forma como ele traduziu essa versão, traduziu essa frase inicial, já criou um outro impacto nessa frase. Qual, né? que é a da editora 34? Essa edição aqui. Ah, tá. Do Lúcio Cardoso. Eu não lembro qual que é a... Deixa eu ver se tem a editora aqui. É da... Não tá aparecendo a editora aqui. Mas é lindo, tá maravilhosa a edição, tá linda. Você falou dessas edições especiais, né? Que a gente cuida, né? Igual filho. Qual a sua preferida, assim, do que você tem? Isso é uma... assim, tem um espólio da Kozak Naif, que era uma editora maravilhosa, que publicava coisas muito, muito lindas, assim, edições muito caprichadas, meio obras de arte. E aí ela faliu, já faz alguns bons anos. Então, eu tenho uns preciosos, assim, guardados. Hoje em dia, se quiser comprar, vale uma fortuna né, no mercado, assim, de livros usados. Então, acho que talvez eles sejam os meus favoritos. Tem tem a Guerra e Paz deles, que é lindo. Tem Os Miseráveis, que é lindo. Tem contos completos do Tolstói, que é maravilhoso, ilustrado, assim, lindo. E hoje em dia, eu acho que uma editora... Pode falar o nome de editora aqui? Pode. Hoje em dia tem uma editora que eu gosto muito e está fazendo um trabalho muito legal de clássicos com edições incríveis, que é a Antofágica, que que é maravilhosa, que tá do meus amigos também, a Lu Fraqueta e o Daniel Lameira, amigos que se tornaram amigos por conta de livros, das redes sociais, né? Porque até eu criar o Bookster e entrar de paraquedas nesse mundo editorial de livros, eu não conhecia nada, ninguém, assim, eu era realmente um extraterrestre entrando lá e falando, gente, onde eu tô? Que mundo é esse? Eu só conhecia mundo de advogados até então. E então foi muito legal conhecer. Isso é uma das coisas do Bookster, né, que me trouxe, são essas pessoas. E aí eles estão fazendo esse trabalho muito legal de trazer clássicos de uma forma atual, né? Então, traduções novas, com ilustrações maravilhosas, edições lindas, né? Com aquelas capas, capa dura, com textos de apoio escrito por pessoas, tanto pessoas né, acadêmicas, como por leitores, né? Então, pessoas de internet. Eu escrevi, por exemplo, a apresentação do O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Isso é muito legal, né? Você aproximar, isso que a gente estava falando no comecinho, né? Aproximar a leitura do leitor comum. Que isso é muito importante, né? Tirar a leitura, eu sempre falo isso, daquele pedestal de que livro só pode ser discutido por quem é intelectual, da classe intelectual. Não, qualquer um pode falar de livros. Lógico que tem a parte acadêmica e técnica, que aí, como qualquer tema, vai ficar mais restrito à academia, que é importantíssima, mas o dia a dia do leitor, né, o gostar, não gostar de um livro, o que aquilo me despertou de emoções, isso é uma coisa muito pessoal, né? Sim, sem dúvida. Então, dessa editora que você citou, eu tenho o Grande Gatsby e a... Eu tô lendo esse agora, inclusive, dessa editora. Legal. E que é uma capa azul, a capa original, maravilhosa. E um outro que é um amarelo da Virginia Woolf também. Sim, o Miss Dalloway. Exato. Que também é linda a edição. Linda, maravilhosa. Eu tenho um monte que eu recebo deles, né? Tenho esse privilégio, então eu acho que a edição completa deles vale uma estante só pra eles, sabe? Nossa, sério, não dá. Eu não resisto. Eu acabo... acho que pra quem gosta de livro, é uma coisa que você vê e fala assim, cara, não tem como não levar essa edição pra casa, né? E aí, falando um pouquinho dessa coisa de ver livros, a gente vê muito livro nas livrarias. Qual a sua livraria ou suas livrarias preferidas de São Paulo? Isso é um tema também legal de falar, porque
acho que, assim, a gente ficou agora, né, com a pandemia, muito tempo sem sair de casa e muito tempo sem ir numa livraria. Então foi muito bom poder voltar e valorizar também esse espaço, sabe? Que, infelizmente, tem muitas livrarias fechando porque não conseguem, né, concorrer com grandes e-commerces, né? E eu acho que vai do leitor também pensar e valorizar também a livraria como um espaço físico, né? Esses lugares incríveis de você ir lá folhear, escolher, pedir dica para um livreiro, né? Isso é maravilhoso. Então, tudo bem, entendo que tem os descontos muito bons nos sites, né? Lógico, pode comprar lá também, mas de vez em quando comprar numa livraria, apoiar uma livraria, ainda que isso exija um investimento um pouco maior. E em São Paulo, a gente tem o privilégio aqui de morar em São Paulo, que tem livrarias maravilhosas. Eu recebo mensagens de pessoas, né, várias de seguidores que moram em cidades que não tem livrarias. Você imagina isso, a gente não sabe o que é isso morando aqui. Então tem a livraria da Vila, né, com várias unidades que são lindas, tem livrarias independentes, menorzinhas, maravilhosas, livraria da Tarde, livraria Mandarina, livraria Gato Sem Rabo, livraria Simples, livraria Megafauna, tem também a Travessa, né, a Travessa que tá com 2 unidades agora também aqui. Então assim, desculpa de que quem mora em São Paulo falar que não tô lendo porque não encontrei livro, não vai ter, entendeu? Então, passeia, porque nesses lugares que eu mencionei, as pessoas conhecem os livros, não são aquelas livrarias muito comerciais, sabe? Que o vendedor não vai conhecer muito, vai ter uma curadoria muito legal, então você, ainda que não saiba muito o que você está procurando, você vai sair de lá com boas indicações. Muito legal. E qual que é a sua preferida? Então, a minha preferida era a livraria da Vila da Lorena, que fechou, agora eles mudaram. Aquele espaço eu achava maravilhoso. Sim, que tem um café lá em cima. Exato. Uhum. Eles mudaram, tá bem legal também. Continua na Lorena, fui a semana passada conhecer. Mas, então, a minha favorita já não existe mais, infelizmente. Tá, entendi. Eu gosto muito da Martins Fontes, da também. Tem assim, muita coisa, um acervo maravilhoso. Gigante, assim, eu gosto muito, muito difícil ir lá e não encontrar. E eu acho que sim, faz muito sentido, assim, grandes redes fecharam, né? Acabaram fechando, mas acho que a surpresa boa é que essas novas redes acabaram chegando e vieram para ficar, porque elas estão cada vez mais abrindo mais lojas e tudo, com outro conceito e tudo, né? Eu acho que também melhorando a questão da experiência, né? Que eu acho que para concorrer com o e-commerce, né? Você precisa melhorar a experiência, você precisa entregar alguma coisa ali, entendeu? Tipo, por que faz sentido ir até a livraria? Por que faz sentido ficar? Tem livrarias que você entra, parece que você tá entrando num site, aquilo tá os mais vendidos, né, sem nenhum tipo de curadoria, né, tipo de seleção de livros pela livraria, com base em critérios que ela quiser, mas né, fica aquela coisa só os mais vendidos, né? Só, gente, é mais fácil comprar num site, então, Exato. Né? E aí, isso dessas livrarias que eu mencionei, não, você entra, tem a seleção, tem as escolhas, por que os vendedores escolheram aquilo, separam por temas que às vezes são atuais no momento, então, essa experiência, como você bem disse, é o diferencial de ter uma livraria física. Exato. Eu tenho muito essa consciência, assim. Muitas vezes eu vejo um livro na livraria, que muitas vezes está bem mais caro até comparado com alguns e-commerce e tudo, e acabo comprando na livraria para incentivar a existência da livraria, né? Porque realmente é uma experiência única. E, aliás, eu estava na Martins Fontes essa semana, só um fato curioso. Tinha uma mãe, Dia das Crianças no domingo, tinha uma mãe com 2 crianças, uma de uns 4 anos e uma menina mais ou menos de uns 11 anos. E a mãe já estava há um tempo com as crianças ali, lendo pro menor, e a menina entretida, lendo também um livro ali. Aí a mãe falou assim, vamos embora, senão a gente vai passar o dia inteiro nessa livraria. Aí a menina vira para ela e fala assim, meu sonho seria passar o dia inteiro nessa livraria. Eu também, ia ser o dia mais feliz da minha vida. Pode ser de casa também, né? Eu me arrepiei inteiro, porque uma menina de 10 anos falando, seria o dia mais feliz da minha vida, se eu pudesse passar o dia inteiro nessa livraria. Ela, né? Aí eu falei, eu te entendo tanto, você podia ser minha filha. Não, é muito doido isso, porque até tava falando esses dias, não lembro pra quem que era, que eu poderia ficar quantas horas fossem, assim, sabe aquela sensação de não ver o tempo passar? Eu tinha feito alguma corrida, alguma coisa assim, algum esporte, eu falo, nossa, quando eu tô fazendo algum esporte aeróbico, eu conto cada minuto pra acabar.
Eu sou, sabe, eu sou ansioso pra acabar, não tô, faço aquilo por obrigação mesmo. Lógico que tem um momento depois que acaba. Na livraria não vejo os minutos passarem, sabe? Isso é maravilhoso. Exato. Então, realmente, existe esse negócio de quando você gosta muito da coisa, você pode fazer, porque né, o tempo você nem percebe. O melhor é se perder nessa hora, né? com certeza. Quanto mais você se perde, mais você se acha, né? Mais ou menos isso. E as livrarias internacionais, as grandes livrarias, a Bertrand, a Shakespeare Company, grandes livrarias aí pelo mundo, a Waterstone de Londres. Tem um turismo, eu acho, né? Assim, quando eu chego numa Alelo. cidade... Quando eu chego numa cidade grande, às vezes até cidade menor, assim, fora do Brasil, as pessoas já... Ou mesmo no Brasil... as pessoas já, nossa, tem uma livraria. A primeira coisa que eu recebo, tem uma livraria maravilhosa, não sei onde. E já vou tirando print. Então, quem viaja comigo sabe que tem a parte das livrarias. Eu fui agora pra Grécia, eu tava em Santorini. E já, antes de chegar lá, eu já sabia que tinha uma livraria maravilhosa. Juro. Aí eu cheguei, Eu te entendo muito. Eu botei no Google Maps, lá comecei a chegar perto, aí eu entrei numa loja, falei, onde é que é a livraria? Aí ela falou, aqui na frente, mas tá fechada, desde a pandemia. Aí eu falei, não é possível, sério? Ela falou assim, aí eu saí, cruzei, e quando eu chego na porta, tava uma plaquinha assim, hoje é o nosso primeiro dia de reabertura desde a pandemia. Eu falei, não, gente, alguém tá brincando comigo, né? Aí eu cheguei e falei, moço, você não tá entendendo pro dono da loja, eu tô muito feliz. E aí ele falou, não, fui. Eu ganhei presente deles, né? Eu contei que eu tinha um projeto no Brasil e tal. Eu falei, o primeiro, ele falou, o primeiro dia tava tudo de pó ainda, eles estavam tirando, sabe? Uma coisa meio caótica. Eu falei, não, tudo bem. E era no meio das pedras, assim, maravilhosa. Acho que chamava não lembro agora o nome, mas eu até fiz um conteúdo, um Reels lá no Instagram, mostrando um pouquinho. Então, faz parte, entendeu? Se ele tivesse fechado, surpresa. Eu ia ficar triste porque eu não ia ter conhecido a cidade da forma que eu queria. Ah, sim. Eu também sou essa pessoa que, tipo assim, as pessoas em geral viajam, buscam melhores restaurantes, melhores X coisas para fazer. A primeira coisa que eu faço é melhores livrarias. Enfim, eu tô sempre nessa... E aí, né, que eu vá para um país que eu não entenda nada do idioma, eu quero comprar um livro, porque eu preciso comprar, entendeu? Então, é uma recordação, um souvenir, né? Eu falo, comprar em grego, eu comprei em grego pra ter, porque é uma experiência, né? Não, eu fui... Agora, entre maio e junho, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias em Londres, né? Fiquei trabalhando de lá, porque eu também tinha um outro compromisso... em Cannes, na sequência, e tinha ido, sei lá, um mês antes para um outro em Paris. Falei, já vou ficar, já fico lá, trabalho de lá e aproveito. Eu comprei uma mala extra para trazer só livros, paixões. Né? Tem quem compra para vinhos, a gente compra para livros. É isso. Né? Então, eu comprei uma edição linda do retrato de Dorian Gray. Então, uma de tecidinho, assim? Uma de tecidinho, uma preta. É maravilhosa. Eu li nessa já. Eu li nessa edição da Penguin Classics. Maravilhosa. Acho que... De novo, assim, acho que as livrarias físicas precisam entender um pouco onde pega a audiência, né? Onde pega o leitor, né? Totalmente. A própria Foyos de Londres, assim, que é uma livraria mega histórica, uma livraria que existe desde o início do século passado. Ela enfrentou a Segunda Guerra Mundial, ela foi toda destruída e hoje ela está lá linda e maravilhosa, num prédio lindo, um café maravilhoso no quinto andar. Você pode ficar lá, você pode descansar, você pode conversar, levar amigos, discutir livros ali no próprio café, um espaço enorme. Então, assim, acho que as livrarias estão aprendendo como tornar um espaço que as pessoas de fato querem ficar, né? Totalmente. Então, muito maravilhoso. A gente tem um quadro aqui agora que a gente está chamando ele de Momento 3Es. De onde vem os 3Es, né? Eu queria que você indicasse um livro para cada um desses Es. Tá. Então um livro para enaltecer, um livro para emprestar, e aí entenda-se emprestar se é um livro que você não gosta muito ou se é um livro que você gosta muito e quer emprestar para alguém, e um livro para esquecer. Tá. Vou começar pelo emprestar. Eu acho que é até um livro que a gente falou aqui, que é Um Defeito de Cor.
daqueles livros que você quer que as pessoas leiam, sabe? Principalmente para nós brasileiros, eu acho que é um livro muito importante da gente entender a construção do nosso país, né? A construção do povo brasileiro, dessa miscigenação, dessa história tristíssima, né, que a gente carrega nas costas. Então, acho muito legal Um Defeito de Cor, né, de literatura contemporânea nacional. Tem a Ana Maria Martins... Ana Maria Machado. Esqueci também o nome completo. Esqueci. Porque eu confundo com a Ana Martins Marques, que é a poeta. Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves, isso. Que livro. Muito bom. Um livro para esquecer. Tem um... Ai, difícil. Eu vou falar então o último que eu abandonei. Que eu não costumo abandonar muito, mas eu li um livro que agora chama Canção de Aquiles, que tá super best-seller, assim, vai trazer um pouco a história da Guerra de Troia, e aí trazendo, né, com enfoque num romance gay. Eu acho a temática super legal, mas o desenvolvimento não me pegou muito. Sei que pessoas amam, até vão ficar bravas eu estar falando isso, mas eu achei meio arrastado, assim, então é um livro que, né, abandonei e provavelmente vou esquecer. Eu esqueço já normalmente, tá? As histórias. Minha memória é ruim. Eu também já sou assim. Eu preciso ler resenha mas pra esse, poder, às vezes, assim, falar do tudo bem livro. se eu esquecer. Não vou ficar tão chateado, sabe? E um livro pra enaltecer... enaltecer quem? O outro, assim? Não, um livro para enaltecer é um livro que assim, foi muito importante para você, entendeu? Tipo, esse é um livro que é icônico, tá bom. Assim. É um livro, eu acho que, né, quem me acompanha mais deve imaginar, que é o Frankenstein, que é um livro que foi muito importante para mim. Eu li há uns dois anos, assim, E Frankenstein, diferentemente do que as pessoas imaginam, é zero aquela história que a gente está acostumado a ver do Frankenstein, desse mundo pop, zero. É uma coisa profunda e escrito por uma mulher, numa época em que mulher não escrevia. Ela escreveu o pseudônimo, ela tinha 19 anos, Mary Shelley. Tem até um filme dela nos streamings, consegue ver, muito, muito legal. E foi um livro que eu li que me ensinou muita coisa sobre os nossos monstros internos, sabe? Foi no momento que eu estava de entender como gay, de aceitar a minha sexualidade. Então foi um livro que realmente me marcou muito e que teve... Talvez eu li no momento certo, na hora certa, e pra mim representou muito. Muitas pessoas podem ser que leiam e falam, não gostei do livro, achei. Exato. Ok, né? Mas pra mim... Então isso que é muito legal. Como a literatura impacta cada pessoa de forma única, né? Isso pra mim é uma das coisas mais ricas da literatura. Então, foi um livro que realmente eu enalteço e muito. Demais. Pela importância que ele tem pra mim. Legal. E eu acho como a literatura impacta cada pessoa, né, de um jeito, e como a literatura impacta a mesma pessoa em épocas diferentes. Né? Alguns livros que eu li, tipo, 4, 5 anos atrás, às vezes eu pego hoje, folheio, e falo, meu Deus... Isso é legal de uma releitura, né? Eu não percebi o quão maravilhoso é esse trecho, eu não percebi o quanto maravilhoso tá essa escrita, sabe? Então, acho que até a gente mesmo, dependendo do tempo que a gente se distancia e se aproxima de novo daquela leitura, a gente já tem uma outra referência. Por isso que eu acho, quando me perguntam, né, o que eu acho de releitura, eu acho legal isso, né? Você poder ler o mesmo livro em momentos diferentes de vida, entender o quanto você foi mudando, né? A sua bagagem foi mudando, e o que talvez fazia sentido quando você leu em um determinado momento, hoje em dia não faz mais tanto, não te impacta tanto, ou vice-versa. Exato. Você falou aí de uma coisa que eu gosto bastante. Como que você acha que a literatura, até essa nova literatura, principalmente, nesses novos autores que a gente comentou aqui, está fazendo esse trabalho, ou deveria fazer mais esse trabalho, de aproximar mais a literatura, vamos dizer assim, do entretenimento? Você comentou de um filme que virou livro e tal, porque... Como você mesmo disse, assim, para a gente tentar tirar a literatura mais daquela literatura da sala de aula, sabe? Então, assim, as pessoas têm sede por entretenimento, né? A gente vê isso pelo consumo de música, pelo consumo das séries, né? Dos filmes e tal, do streaming, o crescimento do streaming no Brasil e tudo.
como que você acha que que caminho que a literatura tá para minimamente se aproximar desse grupo, sabe? Que hoje, na minha opinião, eu vejo ela assim ainda muito engateando, muito distante. Sim, sim. Eu acho que esse é um tema muito importante, que eu vejo realmente as pessoas enxergarem o hábito da leitura como algo prazeroso e não como uma obrigação. Isso vem um pouco de um resquício da forma como nos ensinam leitura nas escolas, né? Mas tem dois caminhos que eu vejo assim muito que estão acontecendo, um deles mais recente até, que é esse, começando por esse mais recente, que eu acho que redes sociais estão aproximando, né? A gente tem aí fenômenos no TikTok, jovens falando sobre uma literatura mais young adult, né, mais juvenil, que, assim, estão vendendo muito livro, muito, fazendo best-seller, lotando Bienal de livro, então isso eu acho muito legal, né, essa aproximação, acho super importante. E um outro ponto, né, pensando aí em qualquer tipo de faixa etária, é o que as pessoas estão lendo. Porque quando a gente pensa em literatura por prazer, a gente acaba se deparando com a maior parte das pessoas que leem, não leem para curtir a leitura, para sentir, né, aquele momento gostoso da leitura, mas leem para tentar tirar um conhecimento específico daquele livro. Então, por isso que quando a gente vê uma lista de mais vendidos hoje em dia, o que mais tem é livro de não ficção, livro, né, voltado ao empreendedorismo, a, né, desenvolvimento pessoal, a tentar resolver os problemas, né? São livros que, em tese, vendem soluções mágicas. E é isso que as pessoas estão buscando. Ou seja, elas buscam um conhecimento específico, algo que vai trazer uma resposta, elas ler para alguma coisa. E as pessoas têm que entender que não é ler para alguma coisa, é ler, é ler por curtir a leitura. Não é ler para chegar no final e falar, agora eu sei isso. Não, é ler para curtir aquela página que você está lendo, sabe? Quando as pessoas entenderem isso, que a leitura não é só um instrumento utilitarista, mas um instrumento para perder tempo, porque muita gente acha que ler ficção é perder tempo. Eu falo, então permita-se perder tempo, porque é maravilhoso, você aprende muito, um aprendizado que vai muito além de como ser o melhor líder, que também é super válido, mas eu sou a favor de diversificar, né? Que é sobre o ser humano, sobre o outro, sobre emoções, né? Sobre respeito, sobre as diferenças. E quando a pessoa ela entende, então, que a leitura pode ser um momento de perder tempo, de se permitir perder tempo para curtir, e não para chegar no final e para ler algo específico e dar a chance de ler ficção, e aqui vale falar que ficção, que as pessoas confundem um pouco, que ficção não é ficção científica, né? Ficção é um gênero muito maior de qualquer história criada. Então, tudo praticamente é ficção quando a gente fala em literatura. E a pessoa se permitir ler ficção, ela vai entender que leitura é entretenimento, entendeu? Exato. E não tô lendo algo para alguma coisa, lendo algo para tirar algum proveito. Não, tô lendo porque eu tô com vontade de ler aquela história, porque eu quero me envolver com aqueles personagens, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E essa virada de chavinha, quando dá, depois falar, não quero mais ler coisa de conhecimento, não, quero só perder esse tempo que é tão maravilhoso, sabe? Porque é muito bom. Eu acho que o ponto que você trouxe é super importante, porque assim, aí fica muito claro, né, assim, a questão do quanto a literatura realmente está descolada dessa coisa do entretenimento. Porque as pessoas perdem tempo também vendo séries de ficção. Isso, não é perder tempo, né? A gente tem que ter o nosso então, tempo de prazer. E aí, essa mudança... E realmente, você não vai sentir tanto prazer lendo um livro sobre, né, como se comunicar com as pessoas, que vai ter 1000 exemplos e uma coisa meio repetitiva. Não. Você vai ler com um tema que você gosta, com personagens envolventes, com, né, uma história, um romance histórico, se você gosta. Se você gosta de monstros, se você gosta do que quiser, o que te desperta seu interesse, sabe? Exato. A gente falou bastante aqui dos autores novos, né? E você é muito conectado com as pessoas hoje, né? Eu acho que hoje, eventualmente, você conhece muito mais dessa audiência, né? De quem tá próximo desse assunto, até mesmo mais do que alguns autores que estão escrevendo em casa, ali em frente ao computador, a máquina e tal. Que dica, que insight você tem, assim, desse novo consumidor, assim, para esses novos autores? Por exemplo, eu vejo uma tendência de livros mais curtos, né?
A própria Anne Ernaux, que é maravilhosa, né? Indicada muito merecidamente ao Nobel esse ano. Tirando os anos, os livros dela todos têm 80 páginas, 100 e poucas páginas, e nem por isso deixam de ser completos e maravilhosos, né? Bem escritos, enfim, geniais. O que você tem assim, de insight que você fala, cara, você que está começando a escrever um livro, assim, tipo, olhe para isso, tipo, não adianta ir para um caminho X ou Y, entendeu? Tem alguma coisa? Eu acho difícil falar, né, tentar direcionar, porque eu acho que quando a gente fala em cultura é uma coisa muito ampla, né? Tem lugar para muita coisa, né? Você não discriminando ninguém, você não, né, não propagando aí discursos de ódio, não falando besteira, né, quando que seria nesse sentido, tem espaço para uma diversidade de arte muito legal. Então, eu sou a favor disso, sabe? Que o autor realmente escreva algo que para ele faça sentido e que busque um estilo próprio, né? E se vai... lógico que o sonho da maior parte dos autores, pelo menos, é virar um best-seller, mas isso é de vez em quando, né? Isso, o Itamar não imaginou que ela deve virar. A Carla Madeira também não imaginou, até porque ela já escreveu há bastante tempo. Esses livros já estavam publicados. Tinha uma reação boa do público, mas não que virou esse fenômeno. Eu acho que entender que apesar de o brasileiro ler pouco, tem um potencial de leitores adormecidos, assim que eu digo, muito grande. Então, sim, isso é meio que... Eu acho que o caminho é muito mais pela busca do incentivo à leitura, para despertar esses leitores que vão consumir essa diversidade de literatura, do que, sabe, pensar em escrever um certo tipo ou outro de coisa. Eu acho que tem muito lugar para essa diversidade que a arte e a cultura permitem e incentivam. Perfeito, maravilhoso. A gente falou aqui no começo, né, do nosso papo, de pessoas que estão começando a ler, até pegando esse ponto que você falou de universo, né, de brasileiros, né, até o Retrato da Leitura traz, né, na última pesquisa, até uma redução de pessoas que deixaram de ler no Brasil, quase 5 milhões de pessoas e tudo. Então, assim, a gente precisa trazer de volta esses 5 milhões, aliás, muito mais que isso. A gente precisa resgatar muito mais gente para esse universo, né. E aí, então, para quem está começando a ler, que dica que você dá, assim, de livro? 1 livro, 2 livros, que você fala, cara, esse livro não tem muito erro, sabe? É simples, é bem escrito, a história é fácil de se conectar. Quando eu quero dar uma dica para uma pessoa que está começando, eu acho que antes de falar o nome de livro, eu tento mostrar para ela, dar algumas diquinhas, né? Eu acho assim, pegar livros curtos, trazer a leitura como realmente um hábito diário, assim, né? Que eu falo muito, insisto nesse ponto, porque eu acho que é um grande segredo. Você separar uns minutinhos do seu dia para ler. Então, ainda que você vai ler algumas páginas, 5 páginas por dia já é o suficiente, né? 3 páginas, importante você manter o ritmo. Ainda mais no começo que você não tem o hábito, você tem que criar esse hábito. E como você vai criar esse hábito? Lendo um pouquinho todos os dias. Porque senão você começa a ler, fica 3 dias sem ler, aí quando você vai pegar, você não lembra onde você parou, aí desanima, aí quando você vê, depois de alguns dias você abandonou o livro. Então, acho que isso é importante, né? Pegar um livro mais curtinho, mais fluido, não querer... eu quero começar a ler, então eu vou ler, porque todo mundo fala, porque é culto, ler, né? Crime e Castigo. Aí você realmente vai ser muito complicado. Porque não por ser um livro difícil, mas é um livro muito denso, né? Um livro longo, que demanda mais do leitor. Então, quando a gente fala em construir o hábito, eu acho que tem que ser coisas mais simples, né? Mais fluidas. E aí, quando a gente vai pensar no livro em si também, busque uma temática que te interesse. Porque, por mais que eu fale um livro que possa ser um pouco mais coringa, não, se você não gostar daquele tema, né? Então é isso. Pense assim, leia a sinopse, fala, essa história me interessou, né? Pode ser o que for, pode ser de bruxa, pode ser de múmia, pode ser de fantasia, pode ser de show, de casal, de o que for. Mas interessou, então vai nele, porque o importante no começo é que você tenha vontade, né? Interesse naquele tema. Mais pra frente você né, se aventura um pouquinho mais, para diversificar, que eu também sou super a favor. Mas no começo, então, busque algo que realmente te interessa, né? E quando eu pensar em livros que eu acho que estão fazendo aí recentemente um sucesso, que talvez sejam mais coringas, Tudo é Rio, acho que é um livro que está
É difícil alguém não gostar, mas também tem gente que não gosta, tá? Isso é super válido falar. Torturado, tem gente que não gosta e tá tudo bem. Né? A literatura não é unânime, não vai agradar todo mundo. Então, não fique com medo de ter a sua opinião. Né? E não deixa. Se alguém achar que você não leu direito, a pessoa não tá entendendo muito, tá querendo controlar a sua própria opinião. Então acho que Tudo a Rio pode ser uma boa. Deixa eu pensar algum outro. Tem um livro que eu acho que é uma delícia de ler, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. É maravilhoso. Que é muito legal de ler, eu gosto. Olha aí, Ela fez oficina, né, com o Gabriel, inclusive. Exato. Ela é uma querida. Então acho que tem um livro também que eu gosto muito que chama A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar. Livro super gostosinho de ler. E eu indico, e também quando a pessoa lê, ela acaba gostando. Muito legal. Acho que assim, tem muita gente que não tá nesse universo, né, e precisa de incentivos como esse para poder a gente tentar resgatar ali, para trazer essas pessoas para dentro. Mas tem muita gente que está lendo já e às vezes se perde por não ter uma indicação, por não saber a sequência. Né? Ele se perde na sequência. Sim. Então, assim, muita gente eu sei que são pessoas que leem, me mandam mensagem falando: Stódio, cara, faz uns 3 meses que eu finalizei meu último livro. Que dica que você me dá para eu ler o próximo? Você vê que a pessoa está num hiato ali, uma pessoa que já lê, mas ela está no hiato da descoberta, de querer saber, de querer uma indicação para um próximo. Que dica? Assim, de um livro que você leu recentemente, que você fala, para quem está nesse hiato, fala, olha, tem um livro aqui que eventualmente pode ser bem interessante. Então, acho que a dica disso, antes até também, nessa linha de antes de falar de um livro, eu acho que vai para pessoas. Isso é muito comum. E por que eu acho que está sendo mais comum as pessoas não terem referências? Porque as livrarias que antes eram... A figura do livreiro está cada vez mais incomum, né? Do livreiro que indicava os livros. A pessoa, quando vai comprar, então, não tem alguém para ajudar. Ninguém fala sobre livros no dia a dia, né? Ninguém conversa sobre esse tema. Então, a pessoa fica realmente perdida. Não é igual filme que, qualquer momento, você ouve uma indicação, uma série. E aí, eu acho que as redes sociais estão aí para ajudar muito nisso. Né? Porque tem vários perfis muito legais, então você seguir esses perfis podem ser uma boa ideia, e conversar com as pessoas à sua volta, porque com certeza tem pessoas que leem e você nem sabe, porque ninguém fala sobre livros. Então, verdade. a partir do momento que você começa a falar, você começa a ter essa rede de indicações. E aí um livro, né, para alguém que já lê mais, falando também de um livro que fez bastante sucesso esse ano, que é O Avesso da Pele, que eu acho lindo. Sim. De um tema super importante. Sim. E atual. É muito louco, né? Porque eu tenho 1 milhão de dicas. Aí quando vem na minha cabeça... Eu gosto muito de um livro que chama Equador. É maravilhoso. Maravilhoso demais. Miguel Sousa Tavares. Miguel. Esse é um livro que eu indico bastante. É um pouquinho maior. Sim. Mas tem um outro dele que eu amo, que chama Meu Deserto. Só o não li título esse de ainda. Si só já Eu não li é maravilhoso. Eu não li ainda. Mas eu tenho esse. Ele é incrível demais. Esse livro é maravilhoso. Não. Ele é grande, né? Um livro de quase 500 páginas ali, mas você lê como se tivesse 50 páginas. Não, é muito, muito, muito bom. Recomendo demais. Uhum. E Ensaio sobre a Cegueira também é um livro mais denso, mas é uma porrada, assim. Ótimas dicas. O livro do Tenório, eu lembro que eu encontrei com ele na Bienal, e eu falei uma frase para ele que ele assim abriu o olho. Eu fui pedir o autógrafo para ele e tudo. Eu falei assim: obrigado por ter me feito enxergar tantas outras cores depois de ler seu livro. E aquele livro foi a mudança que ele fez em mim, assim, de enxergar o outro, de enxergar outras cores. É isso que eu falo, que a gente aprende com a literatura. Muito em 1 ou 2 cores, né? Então, obrigado por transformar meu olhar num arco-íris, assim, pra gente olhar para todos os tipos, todas as pessoas e tudo. E esse livro foi o que, de fato, assim, ele provocou em mim, porque é poético, é inteligente, é bem escrito. E ele chama para um tema que a gente precisa falar sobre ele, né? Totalmente, totalmente. Incrível, incrível. A gente está indo para a reta final já aqui, tá? A gente está, enfim, abrindo essa conversa aqui, né? Acho que tem o apoio da Rede TV aí, o que me deixa muito, muito, muito feliz da gente estar trazendo esse tipo de assunto, né? Porque eu acho, Pedro, que a partir disso
que a gente, assim, dói meu coração, que muito que você falou, assim, por que a leitura não é pauta das conversas, né? As pessoas não sentam para almoçar ou jantar sem falar de série, né? Por que os livros não estão nessa pauta também? Acho que assim, o nosso trabalho, né? Assim, meu desejo é que um dia a gente possa sentar numa mesa de jantar com amigos distintos, diversos e tudo, e que livro seja um tema, como são as séries, como são músicas, como são outros temas mais comuns de conversas mais plurais, assim, né? Então, muito feliz aqui da gente estar com esse projeto, a gente está acreditando demais assim, nele. Eu queria um pouco, assim, primeiro, saber a sua opinião sobre o formato podcast e aí aproveitar para você falar um pouquinho do seu podcast também, né? Do Daria um Livro, assim. Eu acho que o podcast... Isso não nem acho, eu vejo, né, das pessoas à minha volta. Tá crescendo cada vez mais. Por ele ser algo prático, né, que você nem necessariamente precisa estar assistindo alguma coisa, então de você conseguir ouvir em diferentes lugares e momentos do seu dia, e com, hoje em dia, conteúdos mais diversos possíveis. Você encontra podcast de muitos temas, né? Então, com notícias, né, aí sobre histórias de vida, sobre literatura, sobre filmes, sobre séries. É um mundo à parte e tem muito conteúdo legal sendo produzido. Então, sou super a favor. E aí, foi também até, né, pensando nessa nova plataforma que está crescendo e o meu objetivo é atingir cada vez mais leitores e futuros leitores, que eu criei o Daria um Livro, que é um espaço de conversas com pessoas que estão relacionadas ao mundo dos livros, né? Então tem leitores, tem escritores, né, editores e pessoas também diferentes que de alguma forma compartilham dessa paixão. Até acho que 4 meses já que a gente deu um pause da final da primeira temporada, que foram muitos capítulos, e agora a gente está fazendo uma pequena reestruturação e deve voltar já nos próximos meses com conteúdo bem legal. Mas tem um acervo assim, de muitas conversas incríveis. Então, vários ex-autores que a gente mencionou aqui, Carla Madeira, Jefferson Tenório, Aline Bey, Socorro Acioli, passaram lá. O Itamar, do Torturado, a Walter Ugumãe, a Mia Couto, a Gualusa, muita gente. Então tem muita conversa legal. Muito legal. Porque é isso. E com muitas dicas de livro. Cada pessoa dessa indicando vários livros. Os livros é muito legal ver como cada um tem os seus preferidinhos, né? E quem gosta de ler ama receber uma diquinha para aumentar a lista, né? Então tem acho que um conteúdo aí dá para você passar várias horinhas do seu dia escutando até a nova temporada aí, para quem não conhece. Sim, eu sou uma pessoa que eu fico printando, né? Então, assim, os livros, as dicas e tudo, aí depois vou ver resenha, vou ver tudo. Igualzinho. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, você já falou da sua paixão pelo Gabriel, né? Você tem um gato. Exato. Que chama Gabo. Gabo em homenagem. Em Quando eu brigo com ele, eu falo, Gabriel, para. Maravilhoso. Eu sou fã também do Gabriel. Eu tenho uma história interessante com o Gabriel, porque eu sempre tentei ler o Gabriel pelo 100 Anos de Solidão. E eu nunca consegui. Então eu li até a página 9, página 10, página 12, parava. Eu falei, não é possível. Deve ter alguma coisa aqui. Eu falei, vou tentar por outro livro. Essa é a minha dica. E eu fui por Memórias de Minhas Putas Tristes, que eu amei. E aí depois disso, eu não li até hoje 100 Anos de Solidão. Isso é um fato. Mas eu li. Tá trilhando o seu eu já caminho. li, sei lá, talvez próximo dos 10 livros ali Nossa, que massa. do Gabriel. E a entrada foi foi esse então livro. Então, esse livro também tem uma importância assim, gigante na minha conexão com o Gabriel, que é um grande escritor aí, com grande certeza. contador de histórias, sem dúvida. A sensação que eu tenho é que ele está na minha frente, lendo para mim, não sou eu que estou lendo, né? É ele que está lendo para mim. E tem um trecho desse livro que eu amo, e eu vou ler ele, eu queria que você comentasse sobre ele, né? Bom, esse livro é a história dele, os 90 anos, que resolve ter uma relação, né, com uma menina muito mais jovem, e ele
tá meio perdido na vida e tudo, desconectado do amor, do sexo, das relações sexuais, não sei o quê. E aí ele se apaixona por essa menina, ele se acha. Então, assim, é um livro incrível, porque resgata do ponto que ele está da solidão, né? E o que a solidão representa nessa jornada. Por que ele se apaixonou tanto por essa menina, mesmo sabendo o papel dela e tudo na história? Por que ele se apaixonou tanto? Por que ele se entregou tanto? É maravilhoso, é incrível. E tem um trecho que eu amo, que ele fala assim... tomei consciência de que a força invencível que impulsionou o mundo não foram os amores felizes, e sim os contrariados. Isso é muito do que as pessoas me falam quando pensam assim, em literatura. Por que você lê tanto livro triste, com dramas, conflitos e tal? Eu falo, gente, porque a literatura é isso, e é um reflexo do ser humano, da condição humana, que é contrariada, angustiada. E é isso que ele fala, basicamente, né? A gente aprende com essas dificuldades, né? A gente vai aprender com as emoções, com, né, o que é conturbado, quando ela chora, aí volta, aí se apaixona, aí tem uma decepção, né? É isso que marca. A gente aprende mais na dor, né? É isso, dói totalmente. mais, mas você sempre sai mais forte, então, né? é uma fonte de aprendizado, e você lê sobre a dor do outro é uma fonte de aprendizado. Uhum. Então, acho que ele explica um pouquinho, né, do porquê que a literatura tá cheia de dor. Porque a vida tem muita dor. Tem muitos momentos felizes? Tem, mas não é uma história infantil de final feliz sempre. Exato. Né? São de momentos, e é isso. Eu acho que um romance conturbado é de momentos também, né? Tem momentos bons e não é aquele romance perfeito que a gente vê nos filmes. Uhum. Porque, às vezes até a gente gosta da coisa mais conturbada, né? Se tá muito perfeito, pega um bode da pessoa, né? Peguei bode, não, eu gosto a gente tá muito perfeito. Mas não tem alguma coisa errada, né? Sim. Sem dúvida, muito bom, adorei o comentário. A gente vai para um último quadro aqui, pra gente fechar. É bate-bola, Tá. É um clichêzinho, mas a gente quis colocar aqui. Eu vou te falar o que e você fala na sequência, não precisa dar detalhe, Tá. é só falar o que é, não precisa entrar na questão, ao menos que você queira explicar o porquê da resposta, tá? Então vamos lá, começando, é o que a gente tá chamando esse quadro de PPP, que é o Ping Pong Pages. Ok. Um livro. Equador. Boa. Um autor. Gabriel Garcia Marques. Um personagem. É Macabea, de A Hora da Estrela. Maravilhoso. Um perfil na internet. Gente. Faz eu falar. Não, o meu não, mas muitas vezes isso. Era um perfil na internet. Fala de uma amiga minha que eu adoro, que é o blog Literaturice, da Mel Ferraz. Maravilhoso. Uma pessoa para seguir. Essa, eu sou apaixonado nela. É uma pessoa do bem, genuína, uma rotina linda. Chama Maria Lúcia P29. Ela bomba no TikTok, mas ela tá no Instagram também. Assistam os vídeos da rotina dela. Maravilhoso. Uma dica que, inclusive, eu já peguei aqui, tá? Por favor. Eu não sou bobo nem nada. Um podcast. Um podcast. Eu gosto de podcast de notícia. Tem o Café da Manhã, que eu gosto bastante de escutar. Maravilhoso. E um canal no YouTube? Canal no YouTube... Tem um de um amigo meu também que chama Livraria em Casa, do Paulo Ratz, que é uma figura, e esses dias eu participei lá e foi muito legal. Legal. Também vou seguir, não estava seguindo ainda, vou seguir. Bom, chegamos ao final. Muito bom. Eu queria te agradecer demais, assim, do fundo do meu coração. Acho que todos nós aqui, a equipe inteira, a sua gentileza em estar com a gente nesse primeiro momento. É muito importante ter você aqui, né, por todo o contexto que a gente já conversou. A sua simplicidade, a sua... tudo, assim. Acho que você é um cara que realmente é um exemplo na vida, em tudo que você se propõe a fazer. Então, super obrigado mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar esse conteúdo. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair diferente das conversas que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão buscar as dicas que a gente acabou compartilhando e dando aqui. Então, super obrigado. Assim, um prazer imenso assim, de ter você ter topado, estar com a gente aqui nesse primeiro momento, né, Vivi, aqui.
que a gente está começando esse projeto assim, com um único objetivo, de trazer as pessoas para a leitura. É só esse o objetivo. Eu que agradeço, Custódio. Obrigado aí pelos elogios. Fico muito feliz de poder participar, né, desse momento inicial, desse projeto que o Histórias Diversas né, tem muitos frutos e muitos ouvintes, que pessoas sejam incentivadas a ler, né, que tenham esse interesse pela leitura despertado. E é isso. É um prazer estar aqui. O que eu puder tentar ajudar, né, incentivar e participar de projetos. Eu tento me encaixar minha rotina louca. Obrigado pela equipe toda também. Espero que o pessoal goste e vá atrás, porque tem muito infinitos livros bons, legais, que se você não gostou de um, vá pro próximo, que uma hora você vai se encontrar, e quando se encontrar não tem volta, porque é um aprendizado assim de vida. Né, até por isso que eu tatuei aqui Ler Transforma, porque ler transforma muito, me transformou, e eu recebo diariamente mensagens de pessoas que são transformadas pela leitura. Sim. Então, se eu tô aqui, né, e você também, é porque a gente sabe disso e quer mostrar isso para as outras pessoas. Então a gente tá nesse objetivo comum, e vida longa aqui ao podcast. Muito obrigado demais. É um puta prazer estar com você aqui, sem dúvida. Super obrigado mesmo. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, que acompanhou esse bate-papo, essa conversa maravilhosa, não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify. E em breve a gente vai estar trazendo aqui, obviamente, outros conteúdos para vocês, deixando vocês aqui sempre conectados com esse tema, trazendo pessoas interessantes, como a gente teve aqui hoje, o Pedro. E até a próxima aí, a gente se vê, a gente vai se falando. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, Super pessoal. Obrigado.